Graça e paz, boa tarde, tudo bem? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Deus é bom. Esses dias estão sendo dias, com certeza, muito importantes aqui para a casa de paternidade, porque Deus com certeza está construindo. Deus sempre está, né? O Senhor Jesus falou: meu pai trabalha até hoje. Deus é um pai que trabalha, né? Então, com certeza Deus está trabalhando, né? O pai está trabalhando nesses dias, construindo em nós. E eu falo isso bem assim, com carinho e bem, sendo bem específico sobre essa tarde e também à noite, né? Sobre o dia de hoje. Do ambiente, né? Viemos lá de Taubaté para cá, eu pensando sobre isso, o ambiente que Deus tem construído aqui, né? Nesses dias. Porque, né, até, o pessoal está brincando comigo ali. As primeiras vezes que eu vim, né, veio eu e o Hugo e mais uns irmãos, depois vim sozinho, daí depois trouxe a esposa, hoje está aqui a minha esposa, está aqui a minha filha, está aqui o meu filho Judá, só não está só. Aleluia. E, ou seja, isso, minha família, né, minha família, casa de paternidade, tem a coisa toda conectada. Mas a minha família espiritual também. Pela primeira vez nós estamos aqui juntos, né? Foi falado agora do apóstolo L, né? Obrigado. E do apóstolo Cristiano, que é o meu pai espiritual. Então, tá cheio de família ao meu redor aqui. E justamente uma semana bem complicada, bem difícil para mim. 2 dias atrás, minha mãe partiu para o Senhor. E, enfim, estar aqui em família, né, nesse ambiente espiritual, com a minha família e com a minha família espiritual, está sendo para mim, né, assim, de uma importância gigantesca. Então, eu quero louvar a Deus por isso. O meu pai espiritual me ensinou isso, né, que ainda que as coisas, né, exteriores da nossa vida, né, as situações momentâneas estejam muito apertadas e ruins, quando você tem essa vida no espírito, a família fala daquilo que é eterno. Amém? Então, com todas as questões e problemas e lutas dessa semana para mim, eu me sinto bem, me sinto em casa, né? Ver aqui meu pai, a minha família. Amém? Isso é muito importante para mim. Eu agradeço a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos num verso muito conhecido e num outro que Deus quer que nós conheçamos muito bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 15, 16 e 17. Amém? Esses textos, eles têm pautado muita coisa no que diz respeito às transformações da minha vida. Hoje eu quero ser pedagógico, né? Vou tocar a bola aí no pé do Cris, que vai vir após a mim. E talvez no apóstolo L, que vai acabar pregando ainda, se Deus quiser. Mas o que eu trago hoje da parte do Senhor é ensino da parte do Senhor, amém? E o que esse ensino tem transformado a minha vida e a minha vivência. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então as coisas que eu vou dizer hoje para você no Senhor, elas não são para mim assim vamos dizer assim, um desejo futuro. Que bom que um dia aconteça isso. Não, elas já estão em andamento na minha vida. Elas já estão, Deus está trabalhando através dessas coisas. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: que Cristo morreu por todos, para todos os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradeço por tudo, por todo o suporte, ó Deus, que só a família do Senhor, que só o Senhor, Pai, que só a tua família pode dar para um ser humano. E tem dado a mim, Jesus. Obrigado. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre saber e conhecer. O saber fala de um acúmulo de informação. Você pode ter um acúmulo de informação sobre qualquer coisa. E em se falando da igreja, muitas vezes nós estamos sendo enganados em pensar que quanto mais informações sobre Deus nós tivermos, mais conhecimento dele nós teremos. Sabendo que o conhecer é totalmente diferente do saber. A Bíblia diz assim que o muito saber gera um coração soberbo, gera enfado, é cansativo. O muito saber, vamos dizer assim, turbina a sua cabeça, turbina a sua mente natural. E ela, entre tantas coisas ruins que ela faz, ela age diretamente numa coisa, destruindo, ou trabalhando para destruir, melhor dizendo, a comunhão dos irmãos no Espírito. Como? Fazendo que o nosso muito saber ou a nossa muita informação sobre Deus nos separe por causa de opiniões diferentes. Quantos estão comigo? Então eu vou me enchendo daquilo, agora eu sou entendido desse assunto. E se você não pensa humanamente como eu, logo nós não podemos caminhar juntos, nós não podemos ser amigos. E aí, com o advento da internet, a gente entra até usando Bíblia. Não é estranho? Sabendo que o sacrifício de Jesus Cristo, como unigênito, fez dele mesmo primogênito, o primeiro de muitos irmãos. O sacrifício nos habilitou a sermos família de Deus. É dito, o apóstolo Paulo fala assim, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês não eram família de Deus, mas agora vocês são família de Deus. E como é que isso aconteceu? O sacrifício de Cristo nos habilitou. Ele, como nosso irmão mais velho, como é dito, como primogênito de muitos irmãos, ele habilita. E isso é salvação. Como eu falei aqui da outra vez, né? Salvação não é um monte de benefícios que você e eu vamos receber depois que morrermos. Salvação é agora. E do que é que nós somos salvos agora? O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 assim que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E aí você vai no texto e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Guiado é conduzido. Conduzido para onde? Para fora do espírito de escravidão. Vê lá para você ver. O que é o espírito de escravidão? É a existência separada do meu irmão, separada da minha família. Gente, se não fosse a minha família, e eu quero aqui dizer sobre as coisas do espírito, amém? Eu teria sucumbido, principalmente nesses dias. Quantos estão comigo aqui? Eu teria sucumbido, cara. Porque eu já vi em momentos como esse, pessoas passando por momentos como esse que eu passei, e a primeira área de ataque dele é fazer essa pergunta aqui, ó, por que Deus permitiu isso? Porque eu orei tanto. Tinha tanta gente orando. Por que Deus levou? Como é que eu paro isso? Por que Deus levou minha mãe? Onde que estava? Em nenhum momento, graças a Deus, esses pensamentos sequer passaram na minha cabeça. Porque quando você enxerga as coisas pela
pela eternidade, através da eternidade, não existe mais fim em qualquer relacionamento que tenha Cristo como base. Então, você consegue passar, você consegue atravessar, porque você não vê mais fim, porque a eternidade é a ausência de fim. Olha o que Paulo diz aqui, olha só. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E a palavra que ele usa é conhecer. Ele não usa entender, ele usa conhecer. Fala de um relacionamento. Relacionamento espiritual. E na conferência a respeito de paternidade, eu quero trazer aqui 4 pontos. 4 pontos bíblicos, 4 pontos baseados na realidade do novo pacto. Mas principalmente 4 pontos cruciais para mim, que tem feito diferença diretamente na minha vida, diariamente na minha vida, amém? Sobre paternidade. Paternidade, você já deve ter visto, é um dos temas, tem o apostólico, tem o profético e tem a paternidade também. São dos temas mais atacados por pessoas que não conseguem não entender essa realidade, mas conhecer essa realidade. E é justamente porque as pessoas não conseguem adentrar no campo do conhecer, da relação da paternidade, que elas levam para o campo do saber. E no campo do saber não há comunhão, só há disputa. Quem vai ganhar do outro? Quantos estão comigo aqui? Quantos mais versículos contrários? Não existem versículos contrários. Porque você e eu, irmãos, fomos chamados para manifestar Cristo e não interpretar Cristo, que é o que está acontecendo. Paternidade, irmãos, para mim, nasceu na minha extrema necessidade paterna. Já falei aqui, não fui criado com o meu pai natural, né, filho de pais separados. Aquilo ali provocou em mim um buraco gigante. E aqui eu quero dizer uma coisa muito interessante. Vamos supor que esse copo aqui, tá, essa xícara, tivesse aqui uma bebida alcoólica qualquer. É a mesma quantidade de bebida alcoólica para 3 pessoas. Cada uma dessas três pessoas que beber a mesma quantidade de bebida, aquilo ali vai provocar nelas um efeito diferente. Tem gente que vai cair, tem gente que vai ficar doido, tem gente que vai ficar rindo. Estou querendo dizer o quê? A mesma situação de vida pode provocar em mim e em você situações e realidades totalmente diferentes. Quantos estão comigo aqui? Isso aqui é importante, irmão, a gente entender isso aqui é importante. Porque senão você vê uma história, você participa de uma história, e ela fala assim, nossa, mas que frescura, porque eu também não fui criado com meu pai, e eu construí 5 torres, eu tinha 40 cabeças de gado, eu era, sabe, o cara, não, porque louvado seja Deus. Mas isso pode ter provocado em você, a sua força reativa, provocado em você justamente a porta mais fechada para a paternidade. Porque o espírito da escravidão e o espírito da orfandade, ele opera contra a paternidade espiritual de diversas maneiras. Então, se você talvez passou uma realidade como a minha, de enfraquecimento, ele opera com um abandono, com rejeição. Quantos estão entendendo? Mas se você saiu, não, cara, meu pai me abandonou, não sei o que aconteceu, eu fui criado sem ninguém, aí eu fui lá abrir 10 empresas. Parabéns. Sabe o que ele faz? Ele dá a volta e instala dentro de você um espírito de independência. Está pego do mesmo jeito. Quantos estão comigo aqui, irmão? Porque no que diz respeito à paternidade e o seu poder remidor, nem independência e autonomia, e nem carência e rejeição. Nenhum dos dois. Amém, irmãos? Quando eu cheguei, foi assim. Eu já falei isso aqui um pouco. Se tem uma pessoa irmão, eu sei exatamente o que eu estou falando.
Porque essa pessoa do saber aí não é alguém que eu conhecia, não. Era eu mesmo. O cara sabe da Bíblia, fez curso, aquela coisinha, aquela história que você já sabe. E quando eu conheci o Cris, acho que foi num café, né? Lá em Pindamonhangaba, ele chegou, tomou um café, falou umas coisas, nem fica a cara dele. Tá aí. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquelas pessoas que vêm ao culto, e o culto não é um encontro, mas somente uma reunião? Irmãos, para que você entre na dimensão paterna de Deus e do espírito de paternidade que vem de Deus, você tem que deixar de ir a reuniões e passar a ir a encontros. Amém? O pessoal que eu contratei já está... Está batendo palma aí. Aleluia. Isso não é ninguém, sou eu mesmo. E depois eu nunca mais vi o Cristo. Nunca mais vi. Segui a minha vida, teologando e achando que todo mundo estava errado e eu estava certo. E por causa que muitas coisas ruins aconteciam na minha vida, era porque eu estava sendo perseguido por amor a Cristo. Era nada, era tudo errado mesmo. Irmão, belo dia. Eu nem sou dessas coisas. Um sábado para domingo eu tive um sonho. Um sonho espiritual que Deus me conectava com ele. Eu não tinha o telefone dele, peguei um telefone não sei com quem, liguei para ele, era 8 horas da manhã, 7 horas. Falei, oi, tudo bem, Cristiano? Ele falou, sim, eu acho que eu não estou escutando um eco, né? Vocês não entenderam a piada, tudo bem. É um outro Cristiano e tal. Entendeu? Entenderam agora? Ajuda aí, irmão. E ele falou, eu me lembro. Eu falei, então, cara, o negócio já fui na canela. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho com você. Não confunda, era só espiritual. E é o seguinte, é assim, irmão, eu não era dessa, inclusive até hoje eu não sou. Mas eu senti um impulso no meu espírito muito mais forte do que o saber da minha mente. Quantos estão entendendo? Então eu fui vencido pela graça que me educa. Eu falei, cara, está acontecendo alguma coisa, porque eu não vejo isso, eu não tinha relacionamento, andar todo dia, não foi de afinidade. Quantos estão entendendo? Mas algo do Espírito, ele venceu a minha mente, venceu as minhas barreiras que eu tinha contra isso. Eu falei, cara, eu tenho que te encontrar. Então vem aqui. Irmão, eu fui lá. E cheguei lá, encontrei aquele, falei, o negócio é o seguinte, irmão, sonhei assim. Parecia o José, decifra esse sonho. E não para encher muito nessa questão, mas eu estou querendo dizer o quê? Eu cheguei lá repleto de necessidades. Quantos estão entendendo comigo? Eu precisava de 1 tonelada de coisas que eu pensava que eu não precisava. Porque não aconteceu isso comigo com 12 anos. Faz tempo atrás. Alguns anos atrás. O que eu estou querendo dizer? Talvez você encontre a revelação da paternidade na sua vida por uma necessidade mesmo. E não se envergonhe disso. Mas você não pode permanecer nas necessidades. Como você está entendendo? Porque a relação entre pai e filho, você não pode ficar sempre como infantil. Todo tempo está cheio de pai e mãe aqui. Quando você, por exemplo, a mulher está grávida ou depois mesmo de ter dado à luz, na gravidez você vai fazendo um exame pré-natal, né? E lá é o que, irmão, o exame pré-natal? É aquele cliquezinho aqui, e o médico basicamente fala, ele cresceu, está crescendo. Todo aquele que, irmão, não crescer, demonstra algum tipo de anomalia, alguma coisa está errada. E o que eu estou falando, crescer aqui, é no caráter de Cristo, amém? Paulo trata isso em dois termos que ele fala, o teknon e ruios. O filho, vamos dizer assim, o filho mais infantil, o filho pequeno, o filho imaturo e o filho maduro. Eu posso dizer abertamente que eu cheguei na relação de paternidade pelo poder do Espírito Santo, não pela minha mente, mas cheio de necessidades.
mas eu não poderia, depois de tantos anos caminhando ao lado do meu pai, continuar com as mesmas coisas. Eu preciso crescer. Eu estou crescendo. O apóstolo Paulo falou, né, tudo que eu falo não como se eu tivesse alcançado tudo, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo. E caminhada, né, irmãos, não é fácil. Diga-se meu pai, vai falar depois. Não é fácil. Hoje, eu preciso observar em mim e receber isso do meu pai, que eu já não posso mais ter aqueles, vamos dizer, aquelas necessidades, aqueles defeitos quantos estão comigo? Que eu cheguei naquele dia. Eu preciso ter caminhado. Ou seja, paternidade espiritual não é relação estática. Cheguei, fica cantando aquela música do inferno. Eu nasci assim, eu peguei assim, Gabriela. Se tem alguma Gabriela aqui, nada pessoal, é só uma musiquinha. Mas você entendeu? Porque alguém diz também assim, ó, presta atenção. Então, eu não preciso de paternidade não, Leandro. Não preciso, sabe por quê? Porque eu sou um cara. A minha família vai muito bem, meus negócios vão muito bem, eu vou muito bem, eu oro 3 vezes por dia, eu dou mortal para trás, eu vejo o anjo, eu canto, eu prego. Cara, eu sou, tá, sabe? Deixa eu dizer algo a você, que talvez, ou alguém que esteja assistindo ou vá assistir, que talvez pense isso. Eu não tenho necessidade nenhuma, eu não tenho problema nenhum, então eu não vou entrar com esse negócio de paternidade, não. Que negócio estranho é esse? Ué. Porque a verdade, o ápice, escute, o ápice da paternidade espiritual não é se demonstrar, escute isso, através de um cuidado de um pai com um filho, simplesmente nas suas necessidades. Quantos estão comigo? Mas o ápice, a visão completa, é demonstrar o modelo. O que é isso, cara? Eu não tenho necessidade nenhuma. Mesmo assim a paternidade espiritual é válida a mim, e não somente válida, mas ela vai me levar num nível maior de vida. Por quê? Porque talvez eu não apresente necessidades para o meu pai espiritual, mas nunca foi sobre isso. Pode ser a sua chegada pode ter sido assim, mas agora, se já não é mais assim. Uma vez uma pessoa que caminha comigo me perguntou isso. Ele falou assim: então, depois que eu crescer, veja bem, depois que eu crescer, aprender a Bíblia, depois que eu crescer, aprender a Bíblia, ficar na igreja e largar as coisas que eu faço, não vai precisar mais de paternidade espiritual, né? Daí eu expliquei para ele, falei assim, então a paternidade espiritual não é sobre consertar erros humanos, mas demonstrar um modelo celestial. Deus é Pai. E aquele que ele enviou se chama Filho. Quantos podem entender isso? Por que Deus nos chama tio? E aquele que enviou nos chama primo, cunhado, sei lá quem. Salvos pelo cunhado, eu não sei o que. Não. O pai é visto no filho e o filho é visto no pai. Quem Deus é? Qual é a constituição de Deus? Uma unicidade eterna perfeita. Uma comunhão tão incrível e tão poderosa que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo e é um só Deus. Por que ele resolveu se manifestar assim para você e para mim? Para que quando você visse Jesus ou ouvisse sobre Ele, e Ele é Filho, o Filho remete a um Pai, e um Pai remete a um... Ele é o Pai. Pai de quem? E ele é o Filho. Filho de quem? Estão intimamente ligados. Então talvez você pense, não tem necessidade nenhuma, tudo bem, eu estou muito bem na minha vida. Ótimo, muito bom que você está muito bem na sua vida. Você ainda deve viver em paternidade espiritual, sabe por quê? Para demonstrar um modelo. Um modelo
revelaram um modelo ao mundo. Paternidade, irmãos, revela a natureza de Deus. Lembra que Jesus falou? Sabe como é que o mundo vai conhecer que o Senhor me enviou? Quando eles forem um, como eu e tu, um. Íntima comunhão. Então, o primeiro ponto que não é esse, não faça as coisas simplesmente por necessidade. Se houver necessidade, amém, entra. Se não houver necessidade, amém, entra, porque é sobre demonstrar um modelo. É sobre mostrar na terra como é no céu. Você não ora? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você está falando o quê? É a oração que o Pai nos ensinou. É agora, 1, 2, 3. Pai nosso que está no céu, reino, vontade, reino do céu. A gente se torna repetidor de coisas e não entendemos, vamos dizer assim, os códigos espirituais poderosos que tem aqui. Seja na terra como é no céu a tua vontade, então ótimo. Bem-vindo à relação de paternidade espiritual para a glória de Deus. Estou entendendo isso aqui. Ponto número 2. Não fosse assim, irmão, Jesus precisa de pai? Vamos fazer essa daí, vai. Jesus precisa de pai. Que agora eu estava com esse zap, alguém que sabe jogar truco, eu estava com o zap aqui, mano, na manga aqui, ó. Você ainda não foi convencido? Não, porque ainda não me convenceu. Ótimo, então me responda uma pergunta. Jesus precisava de um pai terreno? Para quê? Jesus tinha necessidade, Jesus estava aqui em carências afetivas? Não. Jesus estava aqui com crise de identidade lá na Galileia? Não. Mas quando Jesus nasce, no que diz respeito à sua humanidade, ele nasce dentro de uma família. Por que ele não... Irmão, por que Jesus não se materializou? Ele apareceu assim, que nem o Thanos, sai de dentro do negócio, aí, tal, eu sou Deus, cala a boca todo mundo, e agora vocês vão ver. Irmão, ele poderia ter feito isso, ele é o Senhor. Ele faz o que ele quiser, segundo os princípios que ele mesmo estabeleceu, amém? Ele não fez isso. Porque todo o movimento do antigo pacto, inclusive na época em que Jesus nasceu, fala de uma pedagogia. Ele nasce dentro de uma família. E tem quem lá na família? Tem o José, irmão. O José estava lá. José era quem? Era o pai de Jesus. Ah, mas ele não era o pai de Jesus. Sim, biologicamente, espiritualmente, ele não tem nenhuma participação na concepção de Maria. Amém? É por que esse homem estava lá? Por que Jesus é reconhecido como filho do Deus Altíssimo? Não, filho do carpinteiro. É aquele senhor ali, ó, é o carpinteiro. Por que Jesus, nos dias da sua carne, não deu carteirada em José? Ó, José, vem para dentro. Não sei como é que sai. Vem para dentro, Senhor. Não, Senhor, não. Vem para dentro, meu filho. Não, mas também não é meu filho. Sabe, não tinha, a Bíblia não fala que tinha crises ali. Sabe, José sentava e falava, meu Deus, esse menino está aprontando. Mas ele é Deus, meu Deus, ele é o próprio. Não tinha isso. Vocês estão entendendo? Mas eu estou falando bem, sabe, para a gente entender como que a gente é cabeçudo. Por que Jesus, sendo ele é o Deus, nele habita plenamente toda a plenitude da divindade, ele é o Senhor. Por que ele não deu carteirada? Ô José e Maria, chega aqui vocês dois que eu vou explicar. É o seguinte, vocês estão ligados quem que eu sou, né? Então é o seguinte, ó, ovinhos mexidos, bacon não, que estamos na lei, bacon não. Estamos na lei, bacon não. Você não vê isso. Sabe o que você vê em Lucas? E Jesus era sujeito aos seus... Cara, como é que... Meu Deus, irmão, isso aqui eu já fico... Quero pular de cabeça embaixo. Como Deus se sujeita àquilo que Ele mesmo criou, àqueles a quem Ele mesmo criou?
A Bíblia diz claramente em Lucas, e Jesus lhe era sujeito em tudo. Sabe por quê? Aquilo que Paulo diz em Gálatas 4. Enquanto o filho é menino, enquanto o filho, é menino, ele está sujeito aos seus pais, aos seus tutores. Entendeu, irmão? E depois que ele fica grandão, ele não é mais sujeito? Não. Aí, os tempos da simples sujeição se vão, e aí entra o tempo da honra. E aqui eu quero entrar no segundo ponto. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Não fará, não fará, não fará, não fará, não pega, não toca, não. Parece um Deus, parece um pai arbitrário. Sabe o que é um pai? Um pai limitador. Não. Um pai que diz não porque ele é sádico, ele gosta de dizer não. Pai, posso tomar um copo d'água nesse dia tão quente? Você quer água, filha? Quer? Olha aqui, ó. Não. Não. Deixa eu dizer algo que eu aprendi. As coisas que Deus vier a te mostrar, Ele quer te dar. Mas do dia que Ele te mostrou ao dia que você está pronto para receber, tem uma trajetória. Amém? Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Está aí o meu filho Judá em algum lugar, eu espero. Está aí. Ele tem 5 anos. Quem é pai e mãe que sabe que eu daria a minha vida pelo Judá. Agora, sem pestanejar. Vou usar o exemplo dele que você vai entender. Tem a Helena também. Mas eu não daria uma nota de R$100 para ele. Eu amo aquele menino. Mas eu não daria uma nota de R$100. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Ainda que tenha, vamos dizer assim, algum valor para mim e com isso eu possa viabilizar algumas coisas, na mão dele é brinquedo. Ele não sabe utilizar. Deu para entender, irmão? A base de toda a prosperidade da nossa vida não está em orar mais ou fazer alguma coisa mais, mas está em ser maduro. Porque ao amadurecido, ao maduro, ao pronto, o pai pode confiar os seus bens, as suas riquezas. A quem se pode confiar a responsabilidade? Pense. Tem 2 filhos na sua casa. Vamos ver. Um tem 18 anos e outro tem 3 anos. A quem você confiará a responsabilidade? Está vendo como são exemplos bobos e corriqueiros do nosso dia a dia? Quando chega na nossa vez, a gente, não, dá para mim, Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, uma das coisas poderosas que eu tenho aprendido e estou aprendendo é o poder do não. Não. Parece que o não é uma coisa do Satanás, né? Eu vou repreender isso aí. O não, escute, o não. Como que você... Pequenino teste nesta tarde. Pequenino teste, irmãos. Como que você faz para saber o seu nívelzinho de maturidade? Quando o não se apresenta a você, você fica bicudinho ou você começa uma caminhada de entendimento? Porque o arbítrio, o não, para o infantil, vai fazer birra. Mas para o maduro, começa uma jornada pedagógica. Eu vou começar a aprender. O não me ensina, o não é pedagógico. O não do pai é protetivo, é pedagógico. É para ensinar, é para fazer crescer. Não é birra. Não faz isso não. Eu acho que não é o tempo. Irmão, tem uma coisa mais dura para nós? Eu acho que não é o tempo disso aí. Os caras estavam falando agora há pouco ali de andar de moto. O Leandro e mais o Cris. Agora os caras falam de andar de moto. Faz um tempo atrás aí. E alguém, talvez ao lado, ouvindo isso, nossa, mas que coisa absurda, um homem formado de 19 anos, está aí.
E o outro homem também formado, ele falou assim, não ande de moto, e ele não andou. Mas que coisa absurda, ele falou assim, ela comprava duas. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho aprendido, e essa não é fácil. Ainda que eu tenha entendimento sobre coisas, e sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, no que diz respeito às habilidades que eu possa ter, mais importante é demonstrar o modelo eterno do que ter os meus desejos satisfeitos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você perguntar para esse homem se ele sempre quis andar de moto, é lógico que ele sempre quis. Só que enquanto o seu pai espiritual falou, não é o tempo, não ande agora, ele colocou as vontades no bolso, porque pessoas espirituais não vivem para satisfazer suas vontades, mas para satisfazer a vontade. Quantos podem entender isso aí? Se você não entendeu, vai sem entender mesmo, irmão. Obedece. Obediência não é a base de entendimento. Já entendi. Não confunda obediência com inteligência. Ei, tá dando nota de R$50 ali. Quem quer ir lá? Isso é inteligência. Obediência. Olha, vai ali que eles estão te tirando R$50. Ninguém quer ir. Se houver um motivo. Se houver um motivo, não. Se aquilo vem para mim como uma prova de obediência e de amor, está feito. Então, irmão, cuidado com o arbítrio. O arbítrio para o adulto, o não é pedagógico, ele ensina. Para uma criança, só faz birra. E quantos de nós, eu sei do que eu estou falando, irmão, e quantos de nós oramos, porque daí o crente, ele não age igual a pessoa do mundo, ele é matreiro. O que ele faz? Parece que da relação entre eu e meu pai, parece que da relação entre eu e Deus, o crente sou eu, o certo sou eu, o errado é meu pai, entendeu? E aí eu começo a usar de subterfúgios, ou começo a orar mais, ou jejuar mais, para tentar fazer Deus se converter ao meu pedido. Porque Deus tem que entender o que eu estou pedindo, porque Deus não entendeu ainda, gente. O dia que, deixa comigo que eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou fazer oração, eu vou fazer novena, trezena, quarentena, eu vou fazer um monte de coisas espirituais, porque, sabe por que não está acontecendo algumas coisas na minha vida ainda, irmão? Porque Deus ainda não entendeu, porque a hora que Deus entendeu o que eu estou dizendo, Ele vai ver que o certo aqui sou eu. Vocês estão entendendo? Mas ninguém faz isso não. Terceira coisa que Deus tem feito na minha vida esses anos, a respeito de paternidade, isso aqui é punk. Aquilo que Paulo diz em Romanos 1. Eu desejei ir ter convosco para que quando eu pudesse estar com vocês, Romanos, eu pudesse impartir dons espirituais para você. Eu sei que talvez na sua tradução está repartir, mas no original não é repartir, é impartir. Impartição fala de presença. Porque você já prestou atenção? Por que a gente fica na igreja? Deus, eu amo a tua presença. Música de presença deve estar umas 500. Irmão. Eu quero a tua presença. O que está acontecendo? Do que você está falando? Por que nós queremos tanto a presença de Deus, ou a presença do irmão, ou a presença do pai, ou a presença dos amigos? Por que presença é tão importante para nós? Eu não consegui entender isso. Uma das coisas que a orfandade fez na minha vida foi me tornar um independente dos outros. Eu posso andar sozinho, quantos já viram isso? Eu me viro sozinho, eu caio sozinho, eu levanto sozinho, eu choro sozinho, eu faço tudo sozinho, eu sou igreja sozinho, eu sou tudo sozinho. E aqui você lembra, né, irmãos, da famigerada história que a parábola do pai e dos seus 2 filhos, que nós conhecemos como filho pródigo. Você lembra, né? Um pai tinha 2 filhos. Uma vez deixa pra lá isso. Uma vez eu estive num lugar, rapaz, o cara falando que
como é que é? 10 itens por que o pai do filho pródigo estava errado. Irmão, fui nesse culto. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, é o diabo que está pregando. Porque se tem um filho para botar defeito no pai, é o diabo. Eu fiquei rápido, não, esse eu quero assistir, eu quero ver o que esse homem vai falar. Ele achou, irmão. A história do filho pródigo é o seguinte, irmão. O pai é o Senhor. E para nós, falando de paternidade espiritual, fala daquela presença paterna. Irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em... Ai, que lindo. Por que ele veio em carne, então? Por que ele habitou entre nós? Por que até 30 anos trabalhou de carpinteiro? Por quê? Parece que os versículos estão em choque uns com os outros. Não. Por que a Bíblia tem esse versículo aqui? Esse versículo aqui é chato, vamos ter que apagar esse versículo. Lá em 1 João 4. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, é mentiroso. Como que você pode dizer que ama um Deus que você não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê? Irmão, entenda isso que o apóstolo Paulo falou. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, certo? Então isso aqui traz para nós um nível fantástico de libertação. Porque o problema da vida é quem? Não é Deus. Sabe quem que é o problema da nossa vida? Aquele irmão, aquela irmã, aquele primo, aquele pastor. É uma pessoa. Só que tem um probleminha, irmão. Você já leu Mateus 25, né? Eu já li Mateus 25. Olha, lá tem uma parábola lá que diz assim, olha, eu tive fome, você me deu de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e você me vestiu. Estava enfermo, você foi me ver. Os discípulos perguntaram, mestre, Senhor, quando nós te fizemos isso? Irmão, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quem é a habitação do Espírito Santo? A igreja e, individualmente, cada um de nós, nossos corpos. Amém? E se o Espírito Santo de Deus marcar aquele encontro de alinhamento com você, justamente na pessoa que você está meio brigadinho? Hein? Ai, Deus não faz isso não. Como é que é? Oi, alô, oi, boa tarde, acordados? Não? Não, irmão. Por que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para jejuar? Jesus nunca foi conduzido para jejuar, porque Jesus não precisava jejuar. Acontece que o diabo ficou com medo dele 40 dias, e ele não tinha que comer. Sabe por que Jesus não estava jejuando? Porque Jesus falou assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. No deserto ele estava em desobediência? Estava ou não, irmão? Então ele estava bem alimentado. Ele estava esperando lá. Cadê o bicho que voa aí? Parece eu. Pata rachada aí. Cadê esse cara? Vocês estão entendendo, irmãos? Essa pessoa que você talvez não gosta, é você que não gosta, por causa das suas limitações, por causa do problema que você e eu temos com os defeitos dos outros. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Só que tem uma coisa, ele é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. Deus está dentro dele. Dando assim para você, ó, oi, vem cá, vamos alinhar, venha crescer, venha para a escola do crescimento de Jesus. Aonde que é? No cursinho de domingo? Não, naquela pessoa que você não gosta. Estou aqui, hein? Encontro marcado. Irmão, é Bíblia isso aqui, cara. Quando você não conhece segundo a carne, as coisas que residem nesse corpo mortal passam de você. Você não as nota. Os defeitos, escute,
os defeitos aparentes das pessoas que nos incomodam, e eu passo a me relacionar com quem você é no Espírito. E no Espírito você é perfeito. Ah, mas aquele irmão tem muito defeito. Zapinho? Você quer, né? Tá bom. Corta essa aqui. Profeta Isaías. Quando olhamos para ele, não vimos nele formosura, nem beleza que nos atraísse. Quando olhamos para ele, ele era como alguém da quem nós viramos o Jesus. Jesus, o homem, na sua carne, era repleto de defeitos para quem o olhasse. Preste atenção. Mas quem conheceu o Cristo, viu o perfeito. Dentro daquele que os olhos mostravam defeito. Amém? Já entendi. Ezequiel, tu és querubim ungido da guarda. Tu és o sinete da perfeição. De quem está falando o profeta? Satanás. Satanás, de mão oposta de Jesus, era aquele que você olhava e não via nele defeito. Mas ele era o diabo. Quando você vive pelo Espírito, você se conecta com o Cristo que está dentro de mim. Essa conexão é perfeita, essa conexão é pedagógica, essa conexão é construtiva, ainda que você possa perceber em mim alguns defeitos humanos. Quantos estão entendendo isso, irmão? Cara, que vontade de sair voando. Filho pródigo. O pai, 2 filhos. 2 filhos que moravam com o papai. 2 filhos que tinham pai, que tinham casa. Vocês, nós aqui temos pai e temos casa espiritual, certo? Aleluia, está tudo resolvido. Não. Porque esses 2 filhos eram pessoas que viviam próximas ao pai dele no que diz respeito a estar perto. Eu posso, como eu já fiz isso, caminhar perto do cristiano. Ele está andando, o apóstolo ele está andando e eu estou andando atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele para, eu paro. Aí ele conversa, eu converso. E eu estou andando perto dele. Você olha humanamente e fala, eles são íntimos. Não. A Bíblia não chama você, a relação de paternidade não nos chama a estar perto de um pai, mas sermos próximos. E próximo aqui é semelhante, carregando a mesma natureza que o meu pai carrega no espírito. Quantos estão entendendo? Os filhos viviam dentro da casa do pai, os filhos estavam ali jantando, almoçando com o pai, estavam fazendo tudo com o pai. Mas os 2 deu PT. Os 2. Sabe por quê? Porque embora eles estivessem perto do pai, eles não eram íntimos. Porque um catou a herança e foi para farra. E o outro era um religioso inveterado. Quantos estão entendendo? Eu estou falando, irmão, da minha própria vida. Rompa os limites de andar junto. Daquelas frasinhas de WhatsApp, estamos juntos, mãozinha, aquelas coisas. E decida ao sacrifício de amor, de ser próximo do seu pai. Que nós entendemos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, como o próximo perto. Não, não é o perto, é o seguinte, próximo, o outro. Próximo, o outro. E quem é o próximo de um pai espiritual? O seu filho, porque o bom pai entesoura para o filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus colocou esse homem na minha vida, e como colocou o apóstolo L na vida dele, para que o apóstolo L derrama na vida dele, e ele cresce, e ele derrama na minha vida, e eu cresço.
Eu já perdi a conta, irmão, de quantas vezes eu li na palavra e quantas vezes eu vi ele falando. Que a grande realização dele e do apóstolo L e de qualquer pai que está aqui é ver o seu filho ir além, alcançar outros lugares maiores. Por quê? Porque eu sou o próximo. Não o próximo do perto, mas o próximo, o seguinte a mim, o que vem depois de mim. Isso aqui é paternidade raiz, cara. É lindo isso aqui. E é luta para vencer a carne isso aqui. Irmãos. E agora eu quero encerrar com uma coisa muito importante. Sei, mano, depois eu dou dinheiro para você, né? Combinamos isso aí. Brincadeira, viu? Deixe. Que foi uma das coisas mais poderosas junto com isso aqui. Que aconteceu através da paternidade espiritual. Isso aqui não dá para comprar livro, viu, irmão? Como eu falei, que esses dias para você não sejam dias de reunião, mas dias de encontro. Paternidade espiritual gera remissão familiar. O cara ruim, quebrado, bravo, cheio de todos os tipos cara, todas as coisas que você imagina de... Por causa, né, do que eu já falei para você, da minha adolescência, aquela coisa tudo lá. Até um bom tempo atrás, eu tinha raiva do meu pai biológico. Por quê? Porque eu o culpava por coisas que tinham acontecido. Quantos estão comigo aqui, ó? Eu já havia me convertido, irmão. Eu já estava na igreja pregando, aleluia, glória a Deus. Todas essas coisas aí. Mas eu ainda era de segunda com o meu pai. E por mais que eu tivesse estudado, pregado, cantado e feito tudo que você, um crente bom pra caramba faz, tem coisas que só a impartição da presença faz. Eu falei da última vez aqui, uma das coisas que a paternidade faz, ela nos dá chaves de eternidade. Porque como eu iria consertar algo que aconteceu com meu pai há tantos anos atrás? E isso que eu vou falar aqui, nunca tive uma lição bíblica da parte dele. Olha, Cris, vem aqui terça-feira, temos aqui uma apostila, eu vou te dar, você vai fazer. Não. Agora, 2 dias atrás, no momento do falecimento da minha mãe, a minha família estava ali, mas a minha família espiritual também estava ali. Uma coisa muito interessante aconteceu, que depois que o Cris saiu, chegou o Caio. O Caio apareceu lá. E acabou me ajudando a carregar o caixão da minha mãe. O Caio, eu falei para ele, cara, o que você está fazendo aqui? A gente nem é tão amigo assim. Aí Deus já deu na minha boca. Não é sobre amizade, você é meu irmão. Eu, uau! E aí sabe o que acontece? Eu falei para o Cris, a única coisa que eu mais preciso dele, irmão, não é um monte de lições, sabe? Porque talvez você tenha na sua cabeça, a paternidade é o seguinte, a gente vai encontrar uma vez por semana, você vai me dar uma lição bíblica, me fazer, né? Não. Talvez. Mas eu já falei para ele, cara, fica no seu lugar. Porque toda vez que eu olho para ele, ele está ali. Ele não está falando, é a mesma sentença da questão do apóstolo L, por exemplo. Não é uma questão de um cara falador a todo momento, sabe? Vire aqui, faça isso, faça aquilo. Não, é a presença, ele está ali, ó, ele está ali. E isso para mim era uma coisa ruim, porque eu achava que meu pai não tinha me deixado nada, nem me ensinado nada. E aí Deus curou meu coração de uma maneira poderosa através da paternidade, através da impartição. E Deus falou no meu coração, não é sobre ensinar um monte de coisa, mas é sobre estar presente. Aquilo que você recebe no seu espírito, porque o seu pai está presente. E presente não é, lembra, não é no mesmo lugar, na mesma hora. É posicionado no espírito. E eu sempre falo para ele, cara, aconteça o que acontecer, por favor, fique parado aí. Porque quando eu tenho as minhas lutas e tenho as minhas dores, não é uma lição bíblica, não é uma oração na minha cabeça que vai resolver. Como vocês estão entendendo, irmãos? Mas é quando eu olho e eu vejo meu pai espiritual parado ali. Mas não é parado que eu estou falando de estático, amém? Num lugar.
mas posicionado no espírito de maneira firme. E aquilo ali comunica algo dentro do meu espírito que não passa pelo meu entendimento. E eu me sinto seguro, firme. Você quer uma... Quantas vezes, irmão, você já pensou em desistir da vida, da igreja, do ministério, aquela história? Talvez muitas vezes. Como eu já pensei em desistir muitas vezes de um monte de coisa na minha vida. Sabe o que eu não desisti? Por causa dessa presença, por causa desse lugar que foi ocupado no Espírito na minha frente. Quantos estão entendendo, irmãos? E aquilo ali me comunica segurança e firmeza. E aí, ainda que a nossa leve, momentânea tribulação, as coisas à minha volta, os momentos da minha vida não definem mais a minha eternidade. Não definem mais quem eu sou. Porque eu não sou. Você não é o momento que você está passando. Você é um alguém em Cristo, ou seja, o eterno, o perfeito. Você não é o seu momento agora. Irmão, quando isso entrou no meu coração, salvou a minha vida. E continua salvando. Eu estou sendo trabalhado em paternidade. É um momento muito poderoso para mim, e nessa tarde aqui, né, e naquilo que Deus quer fazer hoje, principalmente, por causa disso que está acontecendo aí. Enquanto eu estou falando aqui, o meu pai espiritual está ali, e o pai espiritual dele está lá. E o Leandro como pai espiritual. Ou seja, é uma casa paterna, de paternidade, que realmente hoje está cheia de paz, sabe? E isso aqui gera um ambiente familiar, uma casa. Não uma casa para a gente estar perto, não uma casa para a gente reunir, mas para a gente se encontrar. Porque depois que o irmão, o filho pródigo, voltou para casa, o outro não queria entrar em casa. Mas o pai tentava de todas as maneiras fazer com que ele entrasse em casa. Mas não é para entrar em casa e ir para o quarto e fechar a porta. É entrar em casa para encontrar o seu irmão e o seu pai. Fique de pé. Aleluia. Como diz o Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado todas essas coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu não estou aqui como um hipócrita falsário, até porque o meu pai espiritual está aqui. Mas todas essas coisas que eu disse são as pedagogias, são os ensinamentos e principalmente são as transformações que eu estou sofrendo agora, irmão. Viu? Isso aqui não é conta da carochinha, não. É Bíblia, é palavra de Deus e eu estou sendo moldado, eu estou sendo transformado por essas coisas. Muitas vezes eu falei, irmão, mas por que eu não fui abandonado de novo como eu fui um dia? Deus me disse, tome a chave da eternidade, entra no momento da eternidade. Eu entrei no momento da eternidade. E no momento da eternidade, no Espírito, eu vi a mesa da minha casa, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e eu sentado. Deus falou no meu coração, olha para o seu pai. Que você falou em muitos cultos, em muitos lugares, que ele não tinha te dado nada. Olha direito, olha de novo. Olha além dos defeitos dele. E eu me lembrei, irmão, quem foi que plantou a semente do evangelho dentro do meu coração? Não foi quem eu pensava que tinha sido, um cara que me evangelizou no bar. Foi o meu pai. Porque com todas as questões que ele tinha e tal, aí eu me lembrei, porque eu quis trazer à memória o que me dá esperança e não os defeitos. Eu acessei a memória, utilizei a decisão da lembrança para sacar o verdadeiro e não as problemáticas. E eu vi quando eu me lembrei, isso tinha sido apagado da minha cabeça. Eu ainda menino, um pouco maior que o Judá, 6 anos. Eu escutava assim, ó.
Aí eu dava a volta, saía do meu quarto, ia lá e eu vi o meu pai. De novo, eu vi no espírito, esse tempo atrás isso. E eu vi ele assim, ó, deitado na cama, assim, com a mão assim, ó. Quantas vezes eu vi isso? E uma vez eu lembro que eu perguntei para ele, pai, o que você está fazendo? Sabe o que ele falou? Eu estou rezando por você. E eu, não sei nem o que é. E no outro dia eu voltei, e muitas noites o meu pai estava lá, assim. E eu não sabia que ele orava por mim, ele intercedia por mim. Depois de alguns anos atrás aí, irmão, de uma questão problemática que aconteceu. Eu estava lá na casa do meu pai. Pensa, irmão, casa de roça, forró, só nego da número 1 a 51. Os caras tudo atrapalhados. Aí eu lembro, chegou. Quando eu cheguei, o meu pai brincou. Ô, pessoal, para de beber que chegou o pastor, hein? A turma. Tal. Mas respeita ele que ele é meu filho. Aí os caras, o quê? Você é o filho do Jucão, pastor? Não é possível. Os caras te abraçam, querem dançar com você. É verdade. Não é possível, não é possível. Aí eu falei, não vou perder essa, vou dar uma cutucada também. Falei, pai. Falei sem saber, falei pelo Espírito, sem a minha mente processar. Falei, pai, mas não esquece não, que era você que me ensinou a ser pastor, porque você orava por mim toda noite. Eu não percebi o que eu falei. Sabe que ele estava fazendo um churrasco, ele virou, irmão. Parece o rosto dele mudou. Ele virou assim e falou assim, e eu oro até hoje. Eu tinha uma visão muito errada sobre o meu pai. Não gostava muito, sabe, irmãos? Mas foi através do relacionamento de paternidade com o Cris. E todo aquele ambiente, não é só ele, mas o ambiente paterno lá do Sonho de Deus, o apóstolo, todo aquele trato. Eu ainda, irmão, eu confesso, eu fico dentro da igreja lá, fico olhando assim, é tanto carinho, os caras, agora faz mais, mas quando eu cheguei, os caras que ficavam me abraçando dentro, de 5 em 5 minutos. Eu assim andando, os caras, vamos abraçar ele, 5 caras, eu só aqui, ó. Assim, ó, duro assim, tá bom, irmão, aleluia. E aí eu via eles fazendo isso naturalmente, assim, né? Com os outros, eu ficava assim, ó. Aleluia. Vamos abraçar ele também, viu? Uns 5 caras, só. O braço para baixo. Tá. Mal sabia eu que essas coisas eram impartições de vida poderosa para curar a minha vida. Hoje, eu consigo, não entendo, mas eu consigo entender mais extensamente, mais profundamente, os benefícios da paternidade, a verdade da paternidade, a revelação da paternidade, os benefícios da paternidade e a manifestação do modelo eterno para todos. Isso está dentro de uma relação chamada paternidade espiritual. Feche seus olhos. Pai, Pai nosso, talvez você está aqui dentro hoje e essa palavra vai salvar você, cara. Não porque é minha, não é nada disso não. É porque você é essa pessoa como eu fui. Você que não gosta de abraço. Você que é estranho. Você que tem problema com seu pai. É isso, aquilo outro. Você tem 1000 reclamações, eu também tinha. Sabe onde é que eu fui curado? A paternidade espiritual remiu essa área da minha vida. Irmão, você não sabe o que significa talvez isso para mim. E é isso que você precisa. Deixa eu dizer, eu sei, eu conheço um pouco essa casa, eu conheço um pouco os pais dessa casa. Deixa eu dizer, talvez um outro momento, mas não agora. Agora você não precisa de mais um ensino, mais uma apostila, mais um livro, nem mais uma palavra. Você precisa de uma entrega. Você precisa se render, irmão. Se render, baixar a guarda e se entregar à revelação, ao cuidado e principalmente a manifestação do modelo eterno da paternidade. Não seja alguém que congrega nas reuniões, seja alguém que é próximo,
que está ligado ao pai espiritual para receber impartição e dar luz e dar saída para aquilo ali. Todos carregando a mesma gênese espiritual. Não fique feliz, não fique satisfeito em só ser um frequentador dessa igreja. Aproxime-se do coração do Pai através da paternidade espiritual. Irmão, eu não estou falando isso porque eu estou aqui e essa conferência. Irmão, eu estou falando da minha vida, cara. Diante de Deus. E como isso tem processado no meu coração. Hoje eu consigo abraçar o meu pai, amar o meu pai, orar pelo meu pai. E por mais incrível que pareça, a pessoa que era mais íntima a mim, que é a minha mãe, Deus levou. Sabe, ficou quem? Sabe com quem é que eu tenho que ir na casa dele todo domingo agora? O seu Zé Benedito Ferreira. E foi lá naquele momento da minha mãe que o meu pai natural e o meu pai espiritual se encontraram. Eu falei assim, olha aqui, ó. Vamos tirar uma foto, nem acabamos nem tirando. Pai, no nome do Senhor Jesus, que esse espírito de remissão familiar esteja sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o coração do Pai seja encontrado. Que nós não sejamos somente pessoas que vêm numa reunião, mas nós viemos para nos encontrar com o Pai, com o Senhor e com nossa família. Não quero mais fugir dos encontros que o Senhor marca comigo nas pessoas com quem eu tenho mais dificuldade. Você só crescerá contento quando você romper essas coisas. E não ter mais olhos humanos para as imperfeições do seu irmão, mas para aquele que é perfeito está dentro dele. Como Cristo estava dentro de Jesus, Cristo está dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.